Capítulo 29. Alina. Quando o relógio tocou 6 horas da tarde em nossa terceira noite no porão, Thomas estava começando a falar sobre sair para coletar alguns dos ovos frescos, para que não fossem desperdiçados. E eu estava tentando convencê-lo com o mesmo afinco a permanecer em nossa pequena bolha por mais uma noite apenas. Ouvimos a porta do andar de cima abrir e uma voz chamou baixinho: Thomas! E assim, do nada, Henry Adamsvis nos encontrou. Thomas o ajudou a entrar no porão, depois fechou outra vez o alçapão e pela primeira vez em 2 dias acendemos a lamparina a óleo. Nosso pequeno ninho de amor adquiriu um brilho amarelo romântico e pude voltar a ver Thomas. Nossos olhos se encontraram e naquele olhar silenciosamente falamos de todos os segredos que havíamos compartilhado na escuridão. Tínhamos passado 2 gloriosos dias sozinhos, confortando um ao outro e descansando juntos. E eu estava muito triste que aquelas horas maravilhosas haviam chegado ao fim. Henry era muito mais baixo do que Thomas e muito mais velho do que eu esperava. Seu polonês era fluente, mas carregado no sotaque. E precisei de alguns minutos de forte concentração, ouvindo-o falar, até que pudesse entendê-lo com facilidade. É tão bom conhecê-la, enfim, Alina. E apertou minha mão. É sério. Thomas fala muito bem de você e eu sabia que devia ser uma garota especial quando ele decidiu ficar só por você. Obrigada, disse, enrubescendo. Bem, talvez isso e também o fato de ele ser um pouco suicida, Henry observou com uma risada. Franzi o senho, mas não houve tempo para me preocupar com o comentário, porque Thomas solicitou. Dê-nos umas boas notícias, Henry. Você está aqui, então presumo que tem alguma? Achamos que a rota que usamos com nosso último mensageiro ainda vai funcionar, com alguns ajustes. A frente oriental se deslocou bastante desde que o último garoto passou. Então vai ser uma jornada mais longa, mas esperamos tirar vocês da Polônia de uma forma muito parecida. Ótimo. Thomas assentiu. Ele se inclinou para a frente, esfregou as mãos e em seguida recostou-se, como se a animação fosse grande demais para ficar quieto no lugar. Nossos olhares voltaram a se encontrar e Thomas me lançou um largo sorriso. Naquele momento, senti que os detalhes eram irrelevantes. Thomas parecia alegre, como se já estivéssemos livres e seguros. Então, por um segundo, foi como eu mesma me senti, apesar da realidade de nossas circunstâncias. Antes que você fique animado demais, deixe-me dizer o que estou propondo. Jacob construiu uma grande caixa de madeira. Do lado de fora, assemelha-se a muitos caixotes empilhados uns sobre os outros. No interior, há lugar para 2, embora ele diga que será apertado e desconfortável e provavelmente com pouco espaço para bagagem, talvez uma maleta para comida e água. Vocês ficarão na parte mais funda do caminhão, portanto, terão que realizar todo o trajeto sem interrupção naquele espaço dentro da caixa. Vai demorar pelo menos um dia, mais tempo, se ele tiver que parar para dormir, o que ele espera evitar, mas Thomas e eu trocamos um olhar. Seu largo sorriso agora havia sumido de seu rosto. Ele estava me avaliando, garantindo que eu compreendia o que isso significava, sem pausas para ir ao banheiro, sem privacidade, sem luz do dia. Seria tão ruim quanto nossa situação atual neste porão,
onde me vi na humilhante contingência de ter que usar o penico na sua frente. Mas ainda pior, porque pelo menos no porão eu poderia ficar de pé e me esticar, e até mesmo andar de um lado para o outro, caso a ansiedade se tornasse muito intensa. Será que conseguiria fazer isso? O próprio pensamento fez com que me sentisse mal, e mesmo apesar da luz da lamparina, as paredes do porão de repente estavam se fechando sobre mim. Mas eu precisava ser realista e não tive escolha senão ser corajosa. Levantei o queixo e olhei diretamente para Henry e depois disso, nosso motorista irá levá-los a um lugar onde o rio Don seja acessível. Há um local lá com um barco. Ele os conduzirá até o outro lado. Stalin libertou os poloneses que estava retendo. Então, tecnicamente, vocês estarão livres assim que chegarem à outra margem e entrarem em território soviético. Um longo momento se passou até que eu registrasse esta última fala e quando o fiz, falei num rompante incrédula. Livres? Livres. Thomas também repetiu a palavra, mas a pronunciou devagar, como se estivesse saboreando o gosto em sua língua. Nossos olhos se encontraram e voltamos a sorrir um para o outro. Sim, vocês estariam livres, embora, acrescentou Henry com cautela, a jornada não teria acabado por aí e vocês ainda não estariam fora de perigo. Depois de cruzarem o rio, precisarão caminhar a pé até uma cidade chamada Voronezh. Não fica longe da frente oriental, mas ainda está sob controle soviético. Vocês podem embarcar em um trem lá que os levará até Buzuluk. Eu só preciso ter certeza de que vocês entendem no que estão se metendo, meus amigos. Esta também será uma jornada desagradável e longa de pelo menos algumas semanas. Os trens estão superlotados com seus concidadãos poloneses, há pouco libertados dos gulags e dos campos de trabalho. Estão todos desesperados para chegar a Buzuluk. O que tem em Buzuluk? Thomas perguntou. A segunda divisão polonesa está se reestruturando e eles estão treinando naquele local. Mas ouvimos dizer que as condições por lá também estão difíceis, a comida é escassa, as doenças imperam e alguns refugiados poloneses estão sofrendo demais. Mas eu preciso que alcancem Buzuluk, porque há um carregamento de uniformes britânicos chegando para manter as novas tropas polonesas aquecidas durante o inverno. Se isso funcionar como eu espero, os oficiais britânicos que estão trazendo o carregamento de roupas estarão procurando por vocês. E quando retornarem à Grã-Bretanha, eles os levarão de volta e os entregarão à Embaixada dos Estados Unidos. Meu irmão vai assumir as coisas a partir daí. Seu irmão é? Ele é um juiz na América. Ele tem contatos no governo. Esperamos que, se pudermos mostrar como as coisas estão ruins aqui, irão intervir. Nossos esforços ainda não foram frutíferos, mas talvez este novo filme seja aquilo que irá motivá-los. Ele suspirou com dificuldade e encolheu os ombros com tristeza. Vamos continuar tentando. É tudo o que podemos fazer. Nós também faremos o que for preciso, não é, Alina? Thomas disse, checando comigo, e eu sorri boba enquanto assentia. Sim, faremos. Qualquer animação que senti com a perspectiva de liberdade agora estava completamente abafada pelos lembretes de Henry da difícil jornada à frente. Ainda me parecia impossível. Eu ainda sentia ser impossível. Tomem. Henry retirou de sua bolsa um rolo de pano e uma pequena vasilha.
depois uma lata e várias garrafinhas. Ele os passou para Thomas. Lamento. Foi tudo o que consegui encontrar. Vai dar um gesso convincente? Thomas leu os rótulos, verificou os recipientes e fez uma careta. Não há muito com o que trabalhar aqui. É tão difícil conseguir suprimentos médicos, como você bem sabe, sim. Thomas murmurou, examinando com cuidado os materiais. Ele deu de ombros. Mas eu vou dar um jeito. Não podemos simplesmente carregar o filme? Perguntei. Houve uma pausa. Então Thomas disse baixinho: se formos apanhados, é melhor que o filme não seja descoberto. E assim que alcançarem o território soviético, vocês encontrarão muitas pessoas que estão terrivelmente desesperadas. Qualquer coisa que tenha valor potencial para venda corre o risco de furto. O filme deve ser escondido, Henry afirmou baixinho. Agora consegui estes rublos para vocês. Não é muito, mas de certo terão que comprar algumas roupas e comida pode ser difícil de encontrar por lá. Poderão precisar ser criativos, mas vocês mais do que provaram que são capazes de realizar a missão. E, por fim, necessitarão de seus documentos para obter acesso ao campo em Buzuluk. Há tantas pessoas tentando ingressar que estão recusando terminantemente a entrada, exceto para aqueles que podem provar a cidadania polonesa. Ele olhou para Thomas. Você ainda tem sua documentação? Sim, consegui ficar com meu passaporte anterior à guerra, disse Thomas, mas senti um frio no estômago. Ah, não! Sussurrei e me virei para Thomas em pânico. Mamãe lhe entregou meu documento de identificação antes de a levarem embora? Ele balançou a cabeça, franzindo a testa, e comecei a tremer. Ela sempre o mantinha consigo, porque nunca nos separávamos e eu vivia me esquecendo. O documento de identificação era tudo o que eu tinha, não tenho passaporte. Henry abriu a boca, então a fechou. Thomas cerrou os olhos com firmeza. A esperança estava se esvaindo de mim. O desespero apressando-se para substituí-la. Senti-me fisicamente mal, tamanho o arrependimento. Mamãe só guardava minha documentação porque fui tola no início da ocupação, descuidada e preguiçosa, apesar do fato de que minha própria vida estava em risco. Idiota, idiota, idiota! Podemos chegar a Buzuluk sem passaporte, correto? Thomas questionou de repente. Henry concordou com a cabeça com cautela. Claro, vocês estarão escondidos nos fundos de um caminhão. Ninguém vai verificar sua papelada e eu terei acesso ao campo com o meu passaporte? Pelo que entendi, sim. Então, Thomas olhou para mim e encolheu os ombros. Chegamos a Buzuluk e esperamos pelo melhor. Na pior das hipóteses, a Lina vai apenas esperar do lado de fora por mim? O campo é enorme, Thomas. Dezenas de milhares de pessoas já estão lá dentro. É preocupante que não se dê conta de como seria difícil para os dois, caso se separassem lá. Na verdade, conhecendo você como o conheço, meu amigo, tenho uma leve suspeita de que, se percorrer todo o caminho para chegar até Buzuluk e a Lina for deixada sozinha fora do campo, você se recusará a entrar também, e isso torna toda esta missão inútil, disse Henry, sua voz áspera de frustração. Ele suspirou e esfregou as têmporas. Não. Parece-me que a única maneira de proceder é voltar a Nádia e ver se conseguimos alguns documentos falsos para a Lina. É nossa única chance de sucesso aqui.
Thomas apertou minha mão e eu assenti. Henry gesticulou com as mãos espalmadas. Isso já seria bastante difícil em qualquer momento. Mas nosso problema é que o tempo é curto, porque se vamos fazer isso, tem que ser amanhã. Amanhã? Engasguei. E se antes eu já me sentia ansiosa, agora estava mesmo passando mal diante da ideia. Pisquei rapidamente, recusando-me a chorar. A expressão de Henry era solidária. Eu sinto muito, Alina. Jacob não pode se arriscar a isso quando tem companheiro de viagem. Tivemos sorte hoje, mas pode levar meses até que uma nova oportunidade apareça. Não, está tudo bem, disse, e ergui o queixo muito decidida. Eu vou ficar bem. Nádia sabe sobre isso? Ela saberá como cuidar dos meus amigos quando eu for embora? Thomas perguntou. Henry assentiu e Thomas exalou. Ok, ótimo. Ainda assim preciso ir vê-los, pelo menos Eve e Saul. Vou deixá-los a sós, Henry murmurou. Ele nos deu instruções para o ponto de encontro, que não era longe da minha casa, fora da estrada principal, nos arredores de Cherbinia. Nós o vimos subir a escada e então Thomas e eu ficamos sozinhos. Quanto tempo nós temos? Cerca de 11 horas, Thomas suspirou. Se Henry não conseguir encontrar um passaporte para mim, então iremos assim mesmo, respondeu categórico. Somos pessoas espertas, meu amor. Chegaremos ao campo e encontraremos um meio de entrar. Prometo isso a você. Exalei e concordei com a cabeça. Só preciso de uma coisa além do meu casaco. Peguei sua mão e o levei para o meu quarto. Afastei os desenhos de Emília e revelei a aliança. Mamãe deu isso para nós, para o nosso casamento. Sussurrei enquanto a segurava com cuidado a minha mão. Lembrei-me tão vividamente naquele momento da noite em que ela deu para mim e de como Thomas ter partido para a faculdade havia parecido a pior coisa do mundo. Aquela versão ingênua de mim mesma parecia uma amiga com quem eu havia perdido contato. Thomas me beijou com carinho na testa. Assim que sairmos deste país esquecido por Deus, Alina, farei de você minha esposa. O primeiro padre que encontrarmos, Thomas me prometeu. Vou colocar esta aliança no seu dedo e todos saberão. Eu sou seu e você é minha. É grande demais, não posso usá-la. Até encontrarmos um padre, um joalheiro. Rio de leve, mas as lágrimas voltaram a brotar. Fechei os olhos por um momento e em seguida falei com firmeza. Se eu puder ter 5 minutos com a lamparina, vou costurá-la na bainha do meu casaco para que não seja perdida na jornada. Temos algum tempo, não há necessidade de pressa. Aproveite para dar uma olhada neste lugar e dizer adeus. Eu sei que... Ele fez uma pausa e sussurrou. Meu amor, eu sei que não é fácil, sei que é tudo assustador. Se houvesse alguma outra maneira... Beijei-o com força nos lábios e respirei fundo. Mamãe me dizia para eu parar de fazer cara feia e calçar logo minhas botas de trabalho. Disse com determinação. Posso fazer cara feia e chorar no fundo deste caminhão nazista, que talvez esteja nos conduzindo à nossa ruína. Nossa ruína? Thomas riu, então balançou a cabeça. Ah, nossa liberdade, Alina, e eu estarei lá para abraçá-la. Eu a abraçarei durante toda a maldita jornada. Então vou sobreviver. Sorri para ele e acreditei de todo o coração ao dizer: contanto que você esteja comigo, posso sobreviver a qualquer coisa.